Existiram vampiras e bruxas neste mundo? Poderia uma maldição ser lançada por apenas uma pessoa se perpetuar ao longo de muitos e muitos anos? É isso que nós vamos saber hoje. Vídeo Mistério. Em Vídeo Mistério de hoje, nós iremos viajar até a cidade de Blackburn, interior da Inglaterra, na Europa, onde uma de suas moradoras, Sarah Ellen, juntamente com as suas irmãs Andrea e Erica, foram terrivelmente acusadas pela população local, principalmente por sua vizinhança, por serem bruxas e cometerem atos de magia negra, e com acusações indo até mesmo mais além disso tudo. Segundo relatos, Sarah Ellen e suas irmãs seriam as três noivas de ninguém mais que ninguém menos que Conde Drácula. Com o crescer das acusações, no dia 6 de julho de 1913, Sarah e suas irmãs foram presas e levadas a julgamento exatamente 3 dias depois. Com tamanha urgência, mostrava com que a população de Blackburn estava extremamente ameaçada e temerosa contra esta terrível ameaça diabólica que muitos teimavam e diziam já terem presenciado atos sanguinolentos vindo por parte das três irmãs. Ainda sobre o relato, Sarah Ellen seria líder e estariam realmente na Inglaterra em uma missão satânica, a fim inclusive de amaldiçoar e levar algumas almas daquele local. Durante o julgamento de Sarah Ellen e suas irmãs, uma sentença tão diabólica quanto os boatos que corriam sobre elas foi proferido às três. Ou seja, Sarah, Erica e Andrea teriam de ser sepultadas vivas dentro de um caixão de chumbo, com apenas uma observação: não poderiam ser enterradas dentro da província de Blackburn. A terrível sentença fez com que as irmãs de Sarah, Erica e Andrea fossem tomadas por um terrível pânico, e para a estranheza de todas, Sarah Ellen se demonstrou extremamente firme durante a decisão. Tal firmeza pôde ser confirmada enquanto os caixões eram fechados, onde Sarah Ellen olhou firme para o padre que a estava excomungando e proferiu a seguinte frase: "Irei voltar após 80 anos e me vingar de todos que estão aqui nesta sala à minha volta." Após este momento, que foi realizado na Catedral de St. Andrews, na própria cidade de Blackburn, os caixões foram encaminhados ao seu marido, John Roberts, que se incumbiu em começar uma peregrinação para que pudesse realmente sepultar esses corpos. Mas como toda a lenda de Sarah Ellen e suas irmãs vampiras percorreram por toda a Inglaterra, não só pela cidade de Blackburn, mas sim se alastrando inclusive ao redor de algumas partes da Europa, John Roberts, que pertencia à marinha inglesa, iniciou um ciclo de peregrinação com os três corpos, indo parar na América do Sul. Exatamente na cidade de Pisco, uma cidade portuária do Peru, John Roberts encontrou o leito para sua amada Sarah Ellen, a sepultando inclusive no pequeno cemitério daquela cidade. Em seguida, Roberts seguiu na embarcação que estava com os outros dois corpos, de Andrea e Erica. A partir daí não existem mais relatos de onde teriam sido sepultados os corpos de Andrea e Erica, mas corre-se alguns boatos que Erica haveria sido sepultada em Porto Rico, enquanto a outra irmã haveria encontrado seu destino final na cidade do México. Um dos fatos curiosos e atentadores a partir daí é contra o próprio marido de Sarah Ellen, ou seja, John Roberts, que nunca mais foi visto em parte alguma da Inglaterra, nem mesmo aos arredores. Seus colegas da marinha inglesa, inclusive, após serem entrevistados por algumas autoridades, não souberam dizer que após esta viagem, onde John Roberts realmente estaria ou teria ficado. E após este período, realmente o nome de Sarah Ellen passou de certa forma a ser ocultado, não só pelas autoridades, mas também por algumas pessoas da população que sabiam, mas muito vagamente,
da história da tal mulher misteriosa que havia viajado da Europa até a América do Sul até encontrar o seu destino final na cidade de Pisco. Estava se completando exatamente no ano de 1993 o ciclo onde Sarah Ellen prometeu cumprir a sua maldição, onde voltaria no corpo de uma bela mulher para se vingar de todos que haveriam proferido aquela sentença final a ela e suas irmãs. Os mais velhos da cidade, no entanto, voltaram a comentar sobre a lenda, espalhando de léu a léu a lenda da mulher que retornaria exatamente naquela data, dia 9 de julho de 1993. 2 semanas antes, todos começaram a comentar, o assunto era só esse, que a cidade seria amaldiçoada, que a cidade seria queimada, e um grande mal estaria tomando conta de toda a região. Não bastante apenas o relato do populacho local, um fato muito curioso aconteceu uma semana antes do dia 9 de julho de 1993. Ou seja, alguns moradores locais que já estavam fazendo uma peregrinação pelo túmulo de Sarah Ellen, inclusive depositando velas e flores, notaram um fato que deixou todos estarrecidos. Ou seja, o túmulo de Sarah Ellen estava começando a se rachar. As rachaduras eram muito profundas, fazendo com que as pessoas se alarmassem ainda mais e a notícia da mulher vampiro começasse a percorrer por todos os cantos, agora sim, não só na cidade de Pisco, mas por todo o continente americano. Televisões do mundo inteiro se deslocaram para a cidade de Pisco a fim de que pudessem passar a noite juntamente com os moradores, fazendo uma autêntica vigília, esperando pela ressurreição da tal mulher vampiro. O turismo foi extremamente alavancado. Inclusive, alguns comerciantes chegaram até mesmo a vender um tal kit vampírico, que incluía água benta, estacas e um crucifixo. O fantasma de Sarah Ellen percorria a imprensa, percorria todas as ruas de Pisco. Um grande mal temia-se realmente por tomar conta da região. Algumas gestantes inclusive fizeram força para não parir os seus filhos, que estavam previstos para nascer exatamente naquela data, temendo com que os seus filhos talvez pudessem reencarnar na forma da mulher vampiro. Uma grande vigília foi montada dentro do cemitério. Pessoas se acotovelavam em torno do túmulo de Sarah Ellen. Televisões, como eu disse ainda há pouco, filmavam a cena, entrevistavam moradores locais e alguns inclusive aguardavam por algo bizarro que pudesse realmente estar acontecendo durante a meia-noite do dia 9 de julho de 1993. Para alívio de alguns e decepção de outros, exatamente nas primeiras badaladas do dia 9 de julho, nada aconteceu. O túmulo de Sarah Ellen, que havia sido rachado cerca de uma semana antes, não demonstrou mais nenhum sinal evidente de que a partir dali estaria ressuscitando a noiva de Conde Drácula. As televisões transformaram o caso em chacota, algumas em piadas inclusive, e outras simplesmente aproveitaram o fato para transformar em uma grande reportagem jornalística. A própria população de Pisco, a partir de então, passou a explorar o turismo a partir da lenda de Sarah Ellen, demonstrando seu alto potencial como a cidade que estaria abrigando a noiva de Conde Drácula para que pudesse lucrar e faturar com esse fato. Algumas pessoas, não só na cidade de Pisco, mas ao seu redor, inclusive afirmam que Sarah Ellen se transformou numa espécie de uma santa, alegando que, após algumas orações e visitas ao seu túmulo, teriam recebido algumas espécies de milagres da tal mulher vampira. Mas o fato é que, após se passar algum tempo, o assunto Sarah Ellen parou de borrifar por todos os cantos do mundo inteiro e se tomou uma proporção muito menor do que o estardalhaço que fizeram no ano de 1993. A lenda voltou a tomar forma no ano de 2007, quando um terrível terremoto atingiu a cidade do Peru, inclusive destruindo terrivelmente a cidade de Pisco. O cemitério, como vocês estão vendo aí nas fotos, foi incrivelmente destruído. Mas novamente, para a surpresa de muitos, o túmulo de Sarah Ellen foi o único dentro deste cemitério a permanecer intacto. Fato este que voltou a tomar os burburinhos
e voltou realmente a percorrer a tal lenda da mulher vampiro. Seria Sarah Ellen realmente a esposa de Conde Drácula junto com suas irmãs? Qual teria sido o paradeiro de John Roberts, esposo de Sarah Ellen, que após sepultar os 3 corpos nunca mais dera notícia? Estes e outros fatos vão nos intrigando e fazendo com que, nesse vídeo mistério, nós possamos debater e conversar ainda mais sobre essa lenda que ronda até hoje a cidade de Pisco, no Peru. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui com esse nosso 4º episódio da série Vídeo Mistério, pedindo para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e que nós possamos interagir muito mais dentro dos nossos próximos contos aqui no Vídeo